Poder, poder, poder pentecostal. A paz do Senhor, povo de Deus. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o pecado da negligência. Vocês não têm ideia do quanto esse pecado é prejudicial à nossa fé, à nossa comunhão com Deus e ao nosso relacionamento com os irmãos na fé, a igreja local, a comunidade local. Permaneça comigo até o final desse vídeo para a gente poder aprender juntos sobre este terrível pecado. Desde já, inscreva-se no canal, deixe seu like e todo aquele blá blá blá. O pecado da negligência. A negligência é um pecado que muitas vezes passa despercebido, porque não está necessariamente naquilo que fazemos de errado, mas naquilo que deveríamos fazer e deixamos de fazer. A Bíblia nos ensina que saber o que é certo e mesmo assim escolher não praticá-lo também é pecado. A negligência pode aparecer na vida espiritual, na família, nos relacionamentos e nas responsabilidades que Deus colocou em nossas mãos. Por isso, nesse vídeo, vamos refletir sobre o perigo de negligenciar aquilo que Deus nos confiou e entender por que a omissão também pode trazer sérias consequências. Em primeiro lugar, o que é negligência? Negligência é o ato de descuidar, omitir ou deixar de cumprir uma responsabilidade, seja por desatenção, descuido, preguiça ou falta de interesse. A palavra de Deus nos adverte severamente sobre o perigo de sermos negligentes e nos alerta sobre as terríveis consequências desse pecado. A falta de interesse, de cuidado, de atenção, de compromisso, o desprezo para com as coisas de Deus pode afetar diversas áreas da nossa vida, tais como, em primeiro lugar, as promessas de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 10 e 12 diz o seguinte: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor, que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Hebreus capítulo 6, do versículo 10 ao 12, traz uma mensagem de encorajamento e alerta. O autor mostra que Deus não é injusto para esquecer o trabalho, o amor e o serviço daqueles que se dedicam a Ele e aos irmãos. Porém, também exorta os cristãos a não se tornarem negligentes, mas a perseverar com fé e paciência até o fim. A passagem nos ensina que servir a Deus exige constância. Não basta começar bem, é necessário continuar firmes, imitando aqueles que, pela fé e perseverança, alcançaram as promessas. Em outras palavras, Deus vê o que fazemos por amor ao seu nome, mas espera de nós uma fé perseverante, que não abandona o caminho diante das dificuldades. Em segundo lugar, as bênçãos de Deus. Gênesis capítulo 25, do versículo 33 ao 34, diz o seguinte: então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Esaú tratou o seu direito de primogenitura como se não fosse nada, como se não tivesse valor algum, trocando-o por um prato de comida. E por causa dessa negligência e desprezo para com o seu direito, o enganador tomou a sua bênção. Devemos guardar o que é nosso, para que o enganador não tome a nossa coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em terceiro lugar, as providências de Deus. Josué capítulo 18, versículo 3, diz o seguinte: e disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Assim como o Senhor providenciou as terras de Canaã para o seu povo, da mesma forma, Ele nos deu o seu Espírito Santo no dia da nossa conversão.
Porém, semelhante a algumas tribos que, por causa do pecado da negligência, não tomaram posse da terra que Deus já tinha entregado, a Igreja de Cristo tem negligenciado a comunhão com o Espírito Santo, e ela tem desprezado a plenitude do Evangelho e se embaraçado com os negócios desta vida. Em quarto lugar, o pecado da negligência nos torna malditos. Jeremias capítulo 48, versículo 10 diz o seguinte: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, ou seja, relaxadamente, sem interesse, de qualquer jeito, na brincadeira, na zombaria, envergonhando o nome do Senhor. Disse o apóstolo Paulo: e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Está lá em Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Em outras traduções, o mesmo texto diz: o atleta que toma parte em uma corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição, ou seja, se ele for negligente, preguiçoso, se ele participar da carreira cristã, dessa competição, né, de qualquer forma, sem seguir as regras, sem seguir o que diz a palavra de Deus. Em quinto lugar, a vida financeira. Olha que texto maravilhoso. Provérbios capítulo 24, versículo 30 ao 34 diz o seguinte: Eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato, e o muro de pedras havia caído. Olhei para aquilo, pensei bem e aprendi a seguinte lição: durma um pouco mais, cruze os braços e descanse um pouco, mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. A palavra de Deus é perfeita, não é? Em sexto lugar, a negligência pode afetar o nosso ministério. A primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 14 ao 16, diz o seguinte: Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia como a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Em Colossenses capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo manda dizer a um homem chamado Arquipo: atenta para o teu ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. E a Timóteo diz: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Isso diz respeito à vida de oração, à comunhão com o Espírito Santo, à comunhão com os irmãos, ao jejum, à leitura e ao estudo da Bíblia, ao discipulado dos novos convertidos, ao ensino fiel da palavra de Deus, à fidelidade do pregador e de sua mensagem quanto às Escrituras Sagradas. Também diz respeito à unção e à real e poderosa presença de Deus que deve acompanhar a vida do pregador, para que os frutos de seu ministério não sejam resultados de uma boa oratória, performance ou da manipulação das emoções daqueles que o ouvem, mas do tempo que ele tem passado com Deus no secreto. Em sétimo lugar, a negligência pode afetar a nossa permanência na fé. Hebreus capítulo 2, versículo do 1 ao 3 diz o seguinte: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos da justiça divina, se continuarmos cometendo o pecado da negligência? E por fim, em oitavo lugar, a negligência pode afetar o nosso culto público. Amós, capítulo 5, versículo 21 ao 23 diz o seguinte: o Senhor diz ao seu povo: eu odeio, eu detesto as suas festas religiosas. Não tolero as suas reuniões solenes. Não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifícios de paz. Parem com o barulho das suas canções religiosas.
Não quero mais ouvir a música de harpas. Que versículo pesado, né? Bem sério mesmo. É um desabafo de Deus para com o seu povo em relação ao culto público, às cerimônias, aos sacrifícios. A negligência quanto ao culto afasta a presença do Senhor de nossas reuniões. Esse trecho é uma crítica direta de Deus através do profeta Amós, a religiosidade vazia, rituais e festas sem justiça e sem retidão. É um chamado à transformação verdadeira, não apenas à aparência de devoção. Se o nosso testemunho de vida fora da congregação, em meio à sociedade, não glorificar o nome de Cristo, nossas reuniões, nossos cultos, festas e congressos serão desprezados pelo Senhor. Se por causa da negligência a nossa vida for pobre de oração, de jejum, de leitura bíblica, de comunhão com os irmãos, de renúncia ao pecado, de comunhão com o Espírito Santo, haverá juízo da parte de Deus. E semelhante ao que houve com o rei Saul, por causa da sua desobediência, o Espírito de Deus sairá do nosso meio, e o que restará será uma constante e sutil influência do reino das trevas, que vai nos iludir e nos fazer pensar que estamos agradando a Deus, quando na verdade estamos nos tornando cada vez mais dignos do inferno. Talvez você pergunte, então, o que fazer para não sermos negligentes? A maior arma contra a negligência é a palavra de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 ao 17, está escrito assim: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Se você gostou desse vídeo e de alguma forma ele falou com você a respeito do pecado e da negligência, deixe algum comentário aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixe seu like, que Deus abençoe você e sua família e até uma próxima!